Glória a Deus. Então, vamos estar. Mas, queridos, eu quero louvar a Deus pela vida de vocês, porque a palavra de Deus diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. A palavra de Deus diz que ele se inclina para ouvir a nossa oração. Aleluia. E ele fala em Jeremias 33:3, clama a mim que eu vou te responder. Ele não está escrito, clama a mim que talvez eu vou te responder. Ou se for muito importante, eu vou te responder. Não, ele fala, clama e eu responderei. E isso é um Deus amoroso, um Deus Emanuel, um Deus zeloso. E eu creio que Deus sempre respondeu, sempre pôde responder em seu amor, em sua graça. E ainda mais após ter mandado Jesus Cristo, né? Como a Bíblia fala, nós não temos um Deus que não pode se compadecer. Temos sim um advogado, temos um Deus que veio aqui, padeceu como homem, só que ele morreu e ressuscitou e nos abriu um novo e vivo caminho. Eu quero meditar com vocês nesta manhã sobre o que ocorre quando o Evangelho entra na vida de um homem ou de uma mulher, ou o que deveria acontecer, não é? Quando o Evangelho faz isso. Queridos, antes de começar aqui, nessa pandemia teve tantas pessoas que vieram aqui na igreja buscar alimento, oração, provisão. Se eu fosse contar um pouco para vocês aqui do que eu atendi, do que aconteceu, a gente ia dar muito glória a Deus, ia sorrir, mas eu quero incentivar você a continuar trazendo alimento, doando, fazendo o que Deus pôs no seu coração. Há um tempo atrás eu atendi várias pessoas e tinha uma pessoa bem no canto, assim, um homossexual. Aí quando eu fui falar, ele atende todo mundo, depois eu falo com você. Então eu atendi todo mundo, depois ele veio, pediu alimento, estava muito constrangido, estava com vergonha, estava com muita vergonha. Eu pude falar do amor de Deus e pude dar o alimento dele. Outro dia, chega gente que você vê que não é cristã, bastante gente pede, a gente pode falar do amor de Deus e dá. Outro dia chegou atendendo muita gente, eu não me apercebi, estava uma morena, uma loira, eu atendendo muita gente. Irmãos, gente vindo de todo lugar, de Santo Amaro, muito longe, não sei, e pessoas humildes. Quando é uma pessoa, às vezes você fala, eu acho que esse não está precisando, vai vender, mas pessoa muito humilde mesmo, né? E aí, esse atendi tudo, me voltei para as duas mulheres e falei, pois não posso te ajudar, o que você veio, né? Porque você veio aqui na igreja, que muita gente veio pedindo oração, querendo conversar. E, queridos, para minha surpresa grande, quando eu falei isso, aí a morena falou comigo, eu preciso de uma cesta básica. Era um homem, olha aí, silicone, com peito, cabelão, roupa de mulher. Eu não tinha percebido, correndo, olhando para lá e para cá, eu não percebi. E aí eu falei, como você soube, né? A outra era mulher, como você soube que aqui estava distribuindo cesta? Fiquei sabendo por A, por B, falei, amém. Vou dar uma cesta para vocês, vou pegar, Jesus ama muito a sua vida. E aí falei, e até virei para o Valdério, funcionário, e falei, você percebeu que era um homem? Ele falou, eu não. Eu falei, pois é, eu também não. Mas tanto de gente que vem aqui, umbandista, espírita, porque sabe que aqui é uma casa de provisão. A casa de Deus é uma casa de provisão. A pessoa vê que ela não vai voltar do jeito que ela entrou. Se ela veio buscar aqui Deus e a ajuda de Deus, ela não volta. E isso passa por nós, pelas orações que vocês fizeram aqui agora. Eu acredito que o Senhor visitou a irmã Jô, visitou o Pedro, visitou as outras pessoas que foram
aqui mencionadas, se foram colocadas diante de Deus, porque Ele é fiel à palavra dele. Amém. Ele é fiel à palavra dele. Amém. Eu fui numa pessoa ontem, que ela falou bem assim, olha, eu estava me sentindo tão mal e falei para minha esposa, você vai precisar correr e me levar para o hospital. E aí o pastor Orlando orou e falou, você que está em casa, receba a cura agora, num dado momento. Eu falou, ó, parou instantâneo. Glória a Deus. A minha esposa veio, estava preocupada, e ele falou que estava com medo de cair indo no banheiro. Até o pastor Paulo estava comigo. Né? A pessoa estava com medo, ele falou, olha, foi instantâneo. Eu nem vou falar isso porque o povo pode querer ficar em casa para receber de casa, que a gente recebe aqui e lá. A gente deu risada, mas ele falou que a palavra de Deus, se não volta vazia, é a oração do justo que faz diferença. Queridos, eu quero meditar com vocês hoje, Filipenses 3, nós vamos ler o versículo 7 e 8. O que ocorre, ou o que deve ocorrer, né? Quando uma pessoa aceita Jesus, quando o Evangelho, a boa nova, entra na vida de uma pessoa. E nós vamos falar hoje de um homem que escreveu a maioria dos livros do Antigo Testamento, né? Foi usado para escrever pelo Espírito Santo por Deus. Nós vamos falar sobre um homem chamado Paulo. Deixa eu me ater o relógio, para não demorar a não exceder, né? Mas Paulo, Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 7, a palavra de Deus nos diz assim: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não sendo justiça própria, que procede da lei, senão o que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Vamos orar, Pai. Está aqui a tua palavra, Senhor, que não volta vazia. Fala conosco nesta manhã. Muda o que o Senhor precisa mudar. Reacende em nós a tua chama. Faz algo novo, Senhor, nas nossas vidas. Precisamos de Ti, dependemos de Ti e esperamos em Ti. Portanto, Senhor, em nome de Jesus, nos toca de uma maneira poderosa através da tua palavra também, como o Senhor já fez através dos louvores, através das orações. Continua falando conosco, no nome maravilhoso, poderoso do nosso Salvador Jesus Cristo, é que nós oramos e te agradecemos. Amém. 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 Glória a Deus. Queridos, Paulo, que antes de Deus mudar o seu nome, era conhecido como Saulo, ele era de uma cidade chamada Tarso, tanto que é Paulo de Tarso, ou Saulo de Tarso, né? Tarso era uma cidade ali na região da Cilícia. Ela não era uma cidade, uma província sem importância. Ela era ali o centro da cultura grega do momento. Por isso que a gente vê Paulo, apesar dele vir de uma família tradicional de fariseus, a gente vê ele muito letrado. Era um lugar que era o centro cultural ali da época. E, além de ser o centro cultural, a gente poderia dizer que era o que? Era como se fosse uma cidade universitária. As pessoas iam aprender ali. E Paulo, essa cidade, ela ficava ali no noroeste do Mar Mediterrâneo, no nordeste do Mar Mediterrâneo, né? Paulo, apesar de ele ser um cidadão romano, ele era um judeu da dispersão. Então ele foi circuncidado, ele era da tribo de Benjamim, e era membro do grupo ali dos estudiosos, dos doutores da lei, dos fariseus. E a Bíblia nos alerta, nos ensina que ele era um homem muito zeloso no que diz respeito a observar a lei e procurar andar de acordo com o que Deus falou na lei e deixou ali para que o homem andasse.
Paulo era um exemplo, apesar de ser jovem, era um exemplo para todos os que estavam ali naquela província. E jovem aqui a gente fala uns 30 e poucos anos, mas para ser um doutor da lei, para estar ali num time de pessoas que dominavam as escrituras, tinha que ser alguém que realmente era aplicado na palavra de Deus, na lei. Tinha que ser alguém que realmente procurava observar as ordenanças de Deus e tinha um coração voltado para cumprir o que estava na palavra de Deus, para obedecer. Tinha um coração obediente. E a gente vê que, apesar disso tudo, se nós pegarmos outros versículos, nós vamos ler, né, que Paulo, ele, além de ser doutor da lei, além de ser judeu de judeus, né, ser aí de uma linhagem, de uma tribo de uma das tribos de Israel, ele, em dado momento da sua vida, se viu confrontado pelo evangelho verdadeiro. Se viu confrontado ali em tudo o que achava, em todas as suas bases ali, o que ele sempre viu e sabia que era correto, ele se viu confrontado por uma verdade. Jesus Cristo apareceu para Saulo. E para Saulo, quando Jesus apareceu, ele era Saulo ainda, né? E ele era um homem tão obstinado em cumprir a lei, que a gente vê ele consentindo na morte de um grande homem de Deus, que é Estevão. Se nós formos para Atos, capítulo 7, não, Atos, capítulo 6, se você for comigo, Atos, capítulo 6. Atos, capítulo 6, versículo 8, a palavra de Deus nos diz quem que era Estevão. Atos, capítulo 6, versículo 8, a palavra de Deus nos diz assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Olha quem era Estevão. Alguém que ouviu falar de Jesus, ouviu sobre o Evangelho, se converteu, entregou sua vida a Cristo e estava sendo poderosamente usado pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia não deixa margem de dúvida. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E por que Estevão, fazendo esses prodígios e sinais, o fazia em nome de Jesus Cristo, em nome do Filho de Deus, que foi ali rejeitado? Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. É o que a palavra de Deus diz, para que se cumprisse o que havia sido dito pelos profetas. Paulo, então, que era Saulo aqui, ele consente na morte de Estevão. Ele persegue aqueles que não estavam obedientes à lei. Se você for um pouco para frente em Atos, capítulo 7, se nós formos Atos, capítulo 7, a partir do versículo 58, acho que é só você virar uma página aí. Atos, capítulo 7, versículo 58, está escrito assim: e lançando-o fora da cidade, lançando a Estevão, não é? O apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não-lhes impute este pecado. Olha o que tem que estar no coração de um servo de Deus, de um homem cheio do Espírito Santo. Tem que ter misericórdia, tem que ter perdão, tem que ter graça, tem que ter amor,
Isso tem que ter no coração, na vida de um homem que está cheio do Espírito Santo. Porque será que se fosse um de nós, a gente não falaria, Senhor, pesa a mão, Senhor. Senhor, vai, me vinga, me justifica, Senhor, retribui igual eles estão me fazendo. O homem cheio do Espírito Santo, vê qual é a postura, intercedeu por aqueles que o estavam matando, como Jesus fez na cruz. Senhor, não me impute este pecado. É o mesmo Espírito que estava na vida de Jesus, aleluia, que o ressuscitou dentre os mortos, habita em mim e em você. Está em mim e em você, está nos aperfeiçoando para que a gente seja melhor dia a dia, até que seja dia perfeito, conforme está em Filipenses, capítulo 1. Esse tem que ser o sentimento que tem que ter em nós. E continuando, no versículo 60, né? Então, ajoelhando-se com alta voz, Senhor, não lhes impute este pecado. Com essas palavras, adormeceu, morreu. Capítulo 8, versículo 1. E Saulo consentia na morte de Estevão. Se ele quisesse, ele poderia ter parado aqui. Mas ele, observando a palavra, e vendo que muitos estavam se convertendo, ele achava que estava certo, e ele consentiu sim na morte de Estevão. Só que Deus faz coisas que nós não entendemos. Deus escolhe pessoas a quais nós não escolheríamos. Deus não trabalha segundo a nossa razão, segundo o que pensamos. Se a gente for para 1 Coríntios, capítulo 1, vai comigo, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Capítulo 1, versículo 27, a palavra de Deus diz assim, ó. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Por que o Senhor escolheu a Paulo? Ele sendo como era, a gente vai ler agora há pouco, aqui, ele perseguiu a igreja. Ele perseguiu, ele foi e pegou uma carta para que ele pudesse estar indo nas sinagogas e achando, ou no caminho, aqueles que servissem a Cristo, não importa se era homem ou mulher, ele prender e levar para Jerusalém. Mas Deus o escolheu. Deus o escolheu. E olha, voltando para Atos, vamos virar uma folha, vamos para o capítulo 9 de Atos. Atos, capítulo 9. Se a gente vê o versículo 1 e o versículo 2, fala ainda, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho aí de Cristo, não é? Assim, homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Mas o que aconteceu, glória a Deus, vamos ler a partir do versículo 3, para a gente ver como Deus age e como Ele escolhe quem Ele quer. O versículo 3, a palavra de Deus nos diz, seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Imaginou como seria, né, a gente ouvir Jesus falar com a gente? Saulo, Saulo, por que me persegues?
Versículo 5, ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, e ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. O Senhor Jesus foi e escolheu Saulo. Você sabe por que Jesus escolheu você? Porque Jesus escolheu a mim? Porque ele vê em nós, às vezes, o que nós não vemos. Ele escolheu para que você e eu fôssemos um ministro do Evangelho, um agente de milagres, um proclamador de Jesus Cristo aqui na terra. E isto sem restrição, sem muitas vezes, a gente vê alguns, mas deu vergonha de falar, somos ministros de Cristo, que tem que estar estampado no nosso peito, na nossa testa, como as pessoas falam, eu sou servo de Jesus. Sou servo de Jesus, sou filho de Deus. E Deus me levantou com um propósito. Deus tem um propósito nas nossas vidas. Na sua vida e na minha vida. Deus tem um propósito. E um propósito maior do que a gente possa imaginar. Se a gente for para Jeremias 9:11, fala, eu bem sei os planos que tenho a seu respeito, a vosso respeito, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Deus tem planos para nós. E Ele quer que onde nós formos, nós levemos a presença dEle, nós levemos a glória dEle, e que ali onde nós formos seja tomado pelo Senhor. Temos o brilho de Jesus Cristo. Temos o brilho de Jesus Cristo nas nossas vidas. E não podemos esquecer isso. Onde você e eu entramos, entra o Senhor junto conosco. A diferença vai ser feita através das nossas mãos. Tudo vai prosperar. Através das nossas mãos, nós vamos abençoar. E aqui o Senhor Jesus encontra Saulo, o derruba, né? Ele perde a visão. E aqui Deus já faz a primeira coisa, olha, as pessoas falam, vai até Damasco que eu vou dizer, vos dirão o que vocês terão que fazer. E a primeira coisa que Deus trabalha, que faz na vida de Paulo, é que as pessoas que ele perseguia vão ser as pessoas que ele vai precisar agora para ser curado. Que ironia, né? Que ironia. Para quebrar o orgulho. Para quebrar aí qualquer presunção, arrogância, ou qualquer sentimento de superioridade que tinha. Que ele poderia ter, como ele fala na palavra, né? Olha, eu, judeu, circuncidado da tribo de Benjamim, zeloso em observar e em praticar a lei, em obras, ele poderia ter, e o Senhor já põe por terra, ele vai precisar daqueles que ele perseguia. Temos que ter um coração humilde, queridos. Temos que ter um coração cheio de perdão. Temos que ter um coração cheio de perdão, de humildade para reconhecer muitas vezes quando nós erramos e saber onde é o nosso lugar. Agora, olha, me perdoa, filho. Eu falei o que eu não devia. Eu pensei, eu me expressei. Eu quero que você me perdoe.
Porque a palavra de Deus, queridos, muitos querem dominar a palavra de Deus hoje, mas nós não temos que dominar a palavra de Deus, temos que ser impactados por ela, temos que ser confrontados por ela, ela tem que invadir a nossa vida e tem que confrontar os nossos valores, porque os nossos valores têm que ser os valores que estão na palavra de Deus. Não temos que dominar a palavra simplesmente por dominar, olha como eu falo bem, olha como eu sei. Não, ela tem que nos invadir, ela tem que nos confrontar, ela tem que sim vir sobre as nossas vidas, gerando mudanças. Amém. Alimentando o fogo de Cristo em nós. Nos fazendo cada dia mais servir a Deus de uma maneira melhor. Nos fazer buscar dons, que a Bíblia manda nós buscarmos dons, para que a glória seja de Deus, para que a gente seja um instrumento, mas manda. Não temos que dominar a palavra, temos que aprender, meditar e meditar dia e noite, estar debruçado sobre ela, mas ela tem que nos confrontar, ela tem que nos invadir, ela tem que gerar mudança nas nossas vidas. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que trapaceava, não trapaceie mais. Vamos mudando e seguindo no caminho que o Senhor nos propôs. Aquele que julgava, não julgue mais. Aquele que falava, o próximo não fale. A palavra de Deus tem que nos mudar, tem que nos confrontar, tem que reger o nosso estilo de vida. E aqui, se nós continuarmos lendo, no versículo 9 fala, né, que esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada colocou, nada comeu, nem bebeu. E aí acontece, como eu falei, a primeira coisa em que Deus faz na vida de Paulo, né? Ora havia, versículo 10, capítulo 9 de Atos, ora havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Versículo 11. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Um vaso escolhido. Na empresa que eu trabalhava, há alguns anos, um rapaz veio falar comigo e ele falou, olha, Elton, você não vai acreditar no que aconteceu. Perto da casa da minha avó tinha um centro de macumba grande e só parava cartão, parava Cherokee, Forte, só gente muito rica e um centro que vivia cheio. E você não vai acreditar numa coisa. Esses dias eu passei e cheguei na casa da minha avó, estava ela e a dona do centro de macumba cantando louvores. Cantando hinos, e eu falei, como isso é possível? E eu olhei, o centro de macumba tinha fechado. E ele falou, era uma coisa impossível de acontecer. Impossível. Ele falou até, no jeito dele, ele falou, sabe, uma macumbeira, mas muito, muito macumbeira mesmo. Você não tem ideia, uma macumbeira assim de renome tudo, se converteu. Cantando hinos com a minha avó e foi para a igreja com a minha avó. Não há impossíveis para Deus. Não temos que nos negar a pregar o evangelho para ninguém. Temos que testemunhar do amor de Cristo, da obra de Cristo.
O restante é com o Espírito Santo. E Ananias fala, Senhor, você tem certeza que é para esse Paulo mesmo aí, que é esse Saulo? O senhor não errou de nome, não errou de pessoa, não? Esse daí, Senhor, ele tem mais que partir, deixar a gente em paz, porque o negócio com ele tem sido difícil. Para mim, um instrumento escolhido. Um vaso escolhido para pregar o meu nome. Queridos, temos que ter isso em mente. Não importa quem seja. A pessoa pior do mundo, a pessoa assim, assada. Tem que pregar o amor de Deus. Jesus morreu na cruz por ele também. E ele se arrepender e aceitar, ele vai para o céu, vai morar lá conosco. Temos que pregar a palavra de Deus. Temos que falar do amor de Cristo. É para isso que nós fomos chamados, para o louvor e a glória do nosso Deus. E aqui, queridos, eu já passei o horário, eu vou procurar finalizar, mas Paulo, aqui vem Ananias, entra e põe as mãos sobre Saulo e ele recupera a vista. Ele empreende 3 viagens missionárias. Ele toma ali toda aquela região para o Senhor.